Fala, meus amigos. Tá rolando uma dúvida muito recorrente por parte de muitos seguidores inscritos aqui no canal sobre como será a prova discursiva peça técnica do concurso de policial legislativo federal. Então, eu vou aqui rapidamente explicar para vocês a minha visão acerca desse assunto. Professor, vai ser mesmo uma peça nos moldes das peças de delegado de polícia? Professor, eu vi que na prova do TCU para técnico administrativo, o edital falava em peça técnica, mas o que foi cobrado foi uma questão discursiva, uma questão dissertativa, não veio peça técnica. Será que para policial vai ser no mesmo padrão? Então, vamos desmistificar aqui para realmente a gente ter uma clareza e tirar esse peso das nossas costas, tá? Já vou adiantando assim, eu sempre prezo, né, pelo estudo eficiente e eficaz. Eu penso que numa prova no nível de polícia legislativa, é muito importante que você não trabalhe com o menor esforço, a lei do menor esforço. Eu focaria na lógica da pior hipótese possível. O edital ele é cristalino no sentido de que será cobrada uma peça técnica versando sobre direito penal ou processual penal, ou as duas coisas juntas. Se você observar, para o cargo de assistente, também tem peça técnica. Para o cargo de analista, também tem peça técnica. Aí veja uma coisa, e aqui é a minha visão, tá? É a minha visão, você pode discordar tranquilamente. Mas esse será o direcionamento que eu vou dar aqui no nosso projeto de preparação discursiva, né? Eu já, inclusive, conversei com o doutor Fernando, que é o delegado de polícia, que vai fazer o curso de peça técnica. O doutor Fernando, ele é delegado, ele é professor de penal, processo penal e também autor de livros. Então, ele vai cuidar dessa parte de peça aí. Nós já alinhamos, nós vamos trabalhar com as principais peças, tá? Mas veja só, para os cargos de assistente, o edital fala o seguinte, ó, a peça técnica versará sobre um conteúdo de conhecimentos específicos. Lá para técnico, assistente e analista, ele não direciona para algum tópico específico. Por quê? Porque, veja, não há peças técnicas de administração. Não há qualquer convenção, não há qualquer tipo de documento ou doutrina ou peça na prática, no dia a dia desse servidor, técnico administrativo, analista administrativo, não há qualquer tipo de formalidade prévia que sugira a existência de algum tipo de peça. Não há uma padronização de peças de administração, por exemplo, de noções de gestão de pessoas, não há peças de AFO, a não ser, por exemplo, um parecer, mas aí o edital teria que ser claro de que na verdade ele quer um parecer. Eu acho pouco provável de cair. Então veja, não existem peças dos conhecimentos específicos de técnico e analista. Então, lá para o cargo de técnico e analista, eu penso que de fato vai ser uma questão dissertativa, tá? Com tópicos ali, sem aquele excesso de formalidades que tem nas peças técnicas jurídicas de penal, processo penal. Agora, veja só se faz sentido para você esse raciocínio. Aqui, para policial, vocês percebem que quem fez o edital não foi a Sebrasp. Quem fez esse edital, quem determinou as matérias, como é que seria cobrado e tal, foi a própria polícia da Câmara. E lá eles foram muito sábios. Eles falaram: olha, eu quero uma questão discursiva sobre atividade de inteligência. Por quê? Faz parte do dia a dia do policial legislativo. Inclusive, eu fiz uma especialização agora recentemente na parte de inteligência policial, inteligência de Estado, porque é junto com a parte de segurança da informação, né, de programação, dados, enfim, é o que há hoje em dia na segurança. Se você não domina a inteligência, ciência de dados, informação, você está ficando muito para trás. Então, eu me especializei nisso. Então, a banca deixou claro: olha, isso aqui é um assunto muito relevante para a gente.
é um tópico que para nós aqui na nossa vida cotidiana é muito importante. Você precisa saber muito isso aqui. Então tem uma questão lá. E a outra questão vai versar sobre criminologia, né? E as outras matérias de conhecimentos específicos. Criminalística, direitos humanos, enfim. E tem lá a peça técnica, com até 50 linhas. Então todo mundo vai ter as mesmas quantidades de questões, o mesmo perfil de questões. Só que para policial, você percebe que o edital falou o seguinte, cara, eu quero uma peça técnica sobre algum dos tópicos de direito penal e processo penal. Opa, é diferente lá dos cargos de técnico e analista. Lá eles falaram assim, ó, pode ser sobre qualquer coisa de conhecimentos específicos. Ou seja, aqui não. Opa, eu não quero peça técnica de inteligência, porque não existe peça técnica de inteligência. Eu não quero peça técnica de direitos humanos, porque não existe esse documento chamado peça técnica de direitos humanos. Você tá entendendo? Agora, por que ele falou eu quero peça técnica de penal e processo penal? Porque existem formas de se cobrar uma peça técnica de penal e processo penal. Existem documentos formalizados, existem documentos amplamente aceitos e utilizados na atividade policial, que inclusive fará parte da atividade cotidiana de vocês lá na Polícia da Câmara, Polícia de ciclo completo, a polícia que atua também como polícia judiciária, tá? Que faz portaria, instaurando inquérito policial, que faz representação de prisão, sabe? Que representa por busca e apreensão. Então, vocês farão. Até porque não existe concurso para delegado de polícia da Câmara. Quem é que são os delegados ou quem é que pode ocupar o cargo de delegado? É o policial legislativo, o próprio servidor. Que, lógico, tem ali outras exigências, como formação em direito, prática jurídica, mas na prática são vocês. Então, se vocês vão trabalhar numa polícia em que as atribuições do cargo incluem esse tipo de atividade, inclusive prática processual ali, procedimental, não é processual não, né? É procedimental, porque o inquérito policial é um procedimento administrativo. Então vocês precisam dominar minimamente essas peças. Então, é por isso que eu estou achando e estou vislumbrando que, de fato, a banca vai cobrar sim algo mais formal, as peças ali. Vai ser muito difícil no nível de prova de delegado? Eu acho que não. Mas eu quero que você entenda. Para passar numa prova desse nível, você não pode ser o Zé Ninguém que vai lá estudar só o que acha que vai cair. Ou só o que eu gosto. Ah, não, isso aqui não acho que não vai cair, não. Ah, isso aqui é muito difícil, não vai cair, não. Ó, não é bem assim. Então, quem pode o mais, pode o menos. Quem estuda no alto nível, quem estuda focando nas peças, faz as mais fáceis. Quem estuda nas mais difíceis, faz tranquilamente as mais fáceis. Agora, quem foca nas mais fáceis ou no menor esforço ali, não sei, não, fulano disse que não é provável, então não vou. Cara, não passa, porque não está preparado para todas as possibilidades. Então, esse papo aqui hoje é para te mostrar que eu acredito, sinceramente, que a sua preparação tem que ser nesse sentido. Buscando ali sempre o máximo, cara, porque são 60 pontos. A peça técnica são 30. É discursiva, né? Então, deixa eu botar aqui na tela um exemplo do que seria, como é que eu acho que pode vir, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, essa é uma peça. Eu tenho duas possibilidades aqui de cobrança de peça. A tradicional, que a banca narra aqui um fato complexo, inclusive, um texto grande, né? Vários detalhes, e você precisa aprender a decompor tudo isso aqui, tá? Decompor os fatos, decompor os personagens, e tipificando a conduta criminosa, ali os detalhes, e fazer um rascunhozinho básico, um esqueminha básico, né? Identificar qual a peça também. Então aqui, nesse perfil de questão, a banca ela não vai te dizer qual que é a peça. E nem vai te dar muitos detalhes, né? Não vai te ajudar muito. Não vai te ajudar muito, não. Cara, ó, eu tô te dando aqui os fatos. Você é operador do direito, você vai ser delegado de polícia, se vira. Na sua prática
policial, você vai ter que lidar com cases, né, hard cases, situações difíceis, e você tem que se virar para resolver, tá bom? Então, resolve aí. Então, você vai ter que identificar a peça, a banca não vai te dizer qual que é a peça, tá? A banca não vai te dizer. Ah, é uma representação pela conversão de prisão em flagrante por prisão preventiva. Ah, é uma portaria. Ah, é uma representação por busca domiciliar, busca e apreensão. Ela não vai dizer. Você vai ter que extrair dos fatos narrados a peça. Então, a identificação da peça nesse padrão aqui de questões é avaliada. Ou seja, você vai ganhar ou perder pontos por ter identificado ou não a peça. Entendeu? Então, é isso que eu estou te dizendo. Pode ser algo nesse sentido. Professor, como é que eu faço então para. Cara, o primeiro passo é você dominar a matéria do direito penal, direito material e o direito processual penal. Sem essa base de conhecimento, você não consegue identificar a peça, você não consegue identificar o fato, você não consegue capitular o crime, você não consegue, por exemplo, identificar a competência, de quem é a competência da Justiça Federal, se é da Justiça Estadual, se é um crime de menor potencial ofensivo. Então, isso você estuda lá para a prova objetiva e de quebra estuda para discursiva. E aí é outro ponto que eu falo. Por isso que eu estou colocando lá no nosso curso vários exemplos de questões com comentários. Eu comento cada questão no passo a passo, vou na raiz ali do problema. Mostra a doutrina, mostra a jurisprudência, mostra a lei. Porque além de você estar se preparando para a discursiva, o candidato vai estar fazendo revisões da matéria. Vai estar revisando a matéria. Porque não pode cair nada na discursiva que não esteja lá na ementa de conhecimentos específicos. Ou seja, ler os temas comentados lá das nossas rodadas é uma forma de revisão também. Então, é isso que eu falo. O candidato que fica com preguicinha de ler, com preguicinha de estudar, rapaz, não tem como, velho. Não tem como. Tem que botar pra moer mesmo. Entendeu? Então, esse padrão aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma situação que seria uma peça de uma representação por conversão de prisão em flagrante, o APF, né, auto de prisão em flagrante em prisão preventiva, dadas aí as circunstâncias, né, autorizadoras da prisão preventiva. Nessa primeira situação. Eu tenho uma outra situação, um outro modelo, um outro tipo de questão, assim, não é nem um outro tipo, é o mesmo tipo, é uma peça, tá? Mas, ó, veja que a banca fala peça cabível, né, ó, peça cabível. A banca Sebrasp falou isso, e todos esses exemplos são da banca Sebrasp. Mas aqui você percebe que a banca já está ajudando mais o candidato. Né? Aqui ela ainda não identificou a peça, você tem que identificar. É igual o lance da compreensão do tema da redação. Às vezes a banca não dá o tema. A banca FCC, em muitos casos, ela não dá o tema. Ela dá lá um texto motivador e pede para você se virar e identificar qual o tema que está ali. Então, cara, e aí? Você tem leitura? Você tem visão crítica o suficiente para identificar que peça está ali? Tenho ou não tenho. Varia de acordo com o seu nível de leitura e de conhecimento prévio, né? Mas veja só, aqui a banca não identificou a peça. Beleza, ela contou uma história e ó, não subestime isso aqui, tá? Tenta ler isso aqui várias vezes, como eu falei, tenta decompor todos os fatos, todos os personagens. O Fernando, né, o nosso professor de peça técnica, vai, né, gravar um curso, já está gravando inclusive, só para PLF, né, um curso específico disso aqui, vai mostrar o passo a passo ali, então fica bem tranquilo. Inclusive, se você está vendo o vídeo e está precisando de uma preparação aí discursiva para PLF, aqui na descrição tem um link, tá? Curso com tudo isso aqui que eu estou falando, temas comentados, penal, processo penal, atividade de inteligência, enfim, criminologia e também correções de peças e de questões. Vai lá. E aqui você percebe, ó, com base na situação hipotética, acima, redige na condição de delegado responsável por conduzir as investigações, a peça cabível abordando necessariamente os seguintes aspectos. Então veja, aqui a banca já traz um direcionamento. Veja que lá na outra questão a banca não deu nenhum tipo de
caminho. Cara, segue esse caminho aqui. Se o candidato não tivesse seguido aquele caminho que a banca esperava, no padrão, a banca vai divulgar um padrão. Se você não seguiu aquele caminho, que deve ser o padrão correto, e não é um padrão na cabeça da banca, é um padrão usual. Aquilo que deveria ser feito numa investigação normal. Se você não seguir ipsiliteris aquele padrão, você vai perder pontos. E aí você tem que saber esse padrão previamente. Aqui não, a banca te dá o que ela quer. É uma peça, mas ela te diz, olha, eu quero que você fale sobre qual é a tipificação penal das condutas narradas. Eu quero que você fale quais são as providências cabíveis. E eu quero que você fale qual é o enquadramento jurídico da detenção de Carlos Helenita. Tá? Aí no seu texto, ou no texto da sua peça, dispense o relatório, que é o resumo dos fatos, né? E não crie fatos novos. Beleza? Não deixa de ser uma peça, é uma peça processual. Entendeu? Só que a banca já melhorou aí a vida do candidato. Eu já penso que, caso realmente venha a peça, e eu acredito que vai ser sim uma peça técnica, caso venha uma peça, a banca da PLF, na prova da PLF, vai ajudar nesse sentido aí. Tá? É bem provável que vai ser assim? Não, é provável que aí, por não exigir uma formação em direito, né, por não ser uma prova de delegado, a banca dá uma amainada. Deixa eu identificar a peça aqui para não ter muitos reprovados, porque se pedir para identificar a peça é meio complicado, uma prova que não exige formação jurídica pode ter algum tipo de questionamento judicial. Mas beleza, a banca pode identificar a peça, mas ela vai te dar ali esses itens para você escorrer. E como são 50 linhas, ela pode de repente trazer um pouco mais de itens, em vez de trazer 3 itens, traz 4, 5, tá? Mas você vai ter que ter esse olhar jurídico, técnico jurídico, processual penal para resolver os itens, tá? O que não quer dizer que você não vai seguir uma metodologia, um esqueleto ali de formalidades, tá? Um começo, meio e fim, com os fatos ali, o direito, o endereçamento, enfim, tem que ter uma lógica. Eu acho que vai ser algo nesse sentido. A banca vai dar mais ou menos o caminho, não vai deixar o candidato cego. E seria sacanagem, já estariam abrindo margem para muitas possibilidades de recurso. Se você olhar a ementa de policial também, de conhecimento específico, de penal e processo penal, você vai ver que, cara, tem tudo lá que pode cair numa peça. Tem busca e apreensão, tem interceptação telefônica, tem prisões, tem provas. Você percebe como o próprio edital já amarra as possibilidades? Tudo que pode cair numa peça já está lá na ementa de conhecimento específico de penal e processo penal. Beleza? Então, e uma outra, última, talvez a última possibilidade é a cobrança. E aí eu não descarto também. Não descarto, porque não posso descartar as possibilidades aqui. A banca pode fazer isso tranquilamente, né? Cobrar uma questão mais voltada para um texto dissertativo, sem necessariamente cobrar as formalidades de uma peça. Como assim, professor? Pode, cara. Por que não? Pode, tranquilamente. Ela pode cobrar uma questão, tá? Mais doutrinária. Uma questão mais conceitual. Ah, fale a diferença entre culpa consciente e culpa inconsciente, culpa própria e culpa imprópria, erro de tipo e erro de proibição. Uma coisa direta ao ponto. Ou você sabe o que é erro de tipo, ou apresenta a diferença entre crime comissivo e crime omissivo, ou conceitue omissão imprópria, sabe? Pode ser. Tá na margem, entendeu? Então, pode ser que venha assim também, por que não? Sem aquela estrutura de peça formal. Então, gente, é o que eu tô falando para vocês, não dá para prever. O que a gente tem na mão, o que a gente tem de real aqui? O nome peça técnica, sabe? 50 linhas e a certeza de que vai cair uma peça técnica. Como ela virá, eu não sei.
mas você precisa se preparar no nível alto. Você não pode ser um candidato amador, aquele candidato que luta para fazer o corte para não ser reprovado. Numa prova que só vai chamar 80 pessoas ou 100, né, considerando os empates e tal, você não pode brincar de estudar. São 90 dias da sua vida que você vai ter que parar para estudar num nível alto. Então você não pode, numa prova que tem 60 pontos, 30 na peça técnica e mais 30 nas outras questões, tá brincando de estudar. Beleza? Então, no que eu puder te ajudar, a turma de discursiva já está bem cheia, mas ainda temos algumas vagas. Não é uma turma barata, não pode ser barata, porque a equipe que a gente tem o Ítalo, que é policial do Senado também, que está lá, que vai corrigir. Ele é bacharel em Direito. Ele é desse time aí que estudava para Delta, para delegado, e quando saiu a prova do Senado, ele passou no Senado, né, e desistiu de Delta. Tem o Fernando também, que vai ministrar um curso de peça, e tem eu lá também. Então, é uma equipe forte, uma equipe boa, de profissionais realmente qualificados, que vai te ajudar até o final, até a prova da PLF. Comenta para mim o que você achou, como é que você enxerga esse assunto. Você acha que de fato vai ser uma peça tradicional ou vai ser alguma coisa mais aberta? Eu quero ouvir tua opinião, para nós é muito importante. E também, se possível, se você gostou da aula, clica no like, porque isso fortalece aqui o nosso trabalho e nos incentiva a gerar mais conteúdos. Forte abraço, valeu!